Oi, quinto ano, vamos para a nossa aula de geografia e hoje nós iremos estudar sobre a modernização da agricultura. A agricultura é uma atividade em que o ser humano participa do processo de reprodução de plantas por meio do plantio de sementes e mudas. Trata-se de uma atividade exercida pela humanidade há cerca de 10 a 12 mil anos. À medida que a nossa sociedade foi se tornando mais complexa com o passar do tempo, as novas técnicas agrícolas foram sendo elaboradas e implantadas. Nesta aula de hoje, iremos aprender sobre a modernização da agricultura. Com essas duas imagens, nós podemos fazer uma comparação. Antigamente, a agricultura era familiar. Existiam pequenas propriedades rurais. A produção de alimento era para consumo interno. Eles realizavam a policultura e existia mão de obra familiar, ou seja, os terrenos, os pedaços de terra eram menores, tudo que eles produziam, eles mesmos consumiam. Existia uma policultura, ou seja, eles plantavam vários elementos, porque eles sobreviviam de várias coisas, e a mão de obra era familiar. Os trabalhadores faziam parte da mesma família. Então, eles mesmos plantavam, eles mesmos cavavam, colocavam semente, regava, fazia a colheita, adubava. Mas, com o passar do tempo e o avanço da modernidade, agora a agricultura é realizada pelas empresas agrícolas. Então, as empresas agrícolas, elas têm grandes propriedades rurais, têm produção para exportação, fazem uso da monocultura e utilizam o uso intensivo de máquinas, ou seja, hoje em dia as propriedades das empresas que trabalham com a agricultura são grandes pedaços de terras, grandes terrenos. A produção que essas empresas retiram da agricultura é muito grande, por isso que elas exportam. O que é exportar é vender para outro país. Elas fazem uso da monocultura, ou seja, elas fazem plantio diferente. Elas não trabalham plantando um elemento de cada vez e fazem uso intenso de máquinas. Neste pacote de modernização agrícola, encabeçado pelos Estados Unidos, estava contido o fornecimento de adubos químicos, inseticidas, pesticidas e outros agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas e maquinário pesado para automatizar o trabalho no campo. As transformações do espaço agrário, com esse pacote que foi amplamente difundido pelo mundo, foram intensas. No Brasil, ele chega na década de 1960 e ganha força em 1970. E com a mecanização do campo, houve um aumento significativo do êxodo rural, ou seja, na saída de pessoas do campo em direção às cidades. Através dessa modernização, que foi dada avanço através dos Estados Unidos, hoje existem muitas plantas, frutas, legumes, que são onde são usados adubos químicos, inseticidas, pesticidas e agrotóxicos. Por isso que os alimentos atualmente devem ser consumidos com cuidado, porque não são iguais aos de antigamente. Antigamente eles usavam produtos naturais. Hoje já existem produtos que têm muita química, e esses produtos químicos às vezes causam muitas doenças no nosso organismo, porque somos nós que consumimos. E através desse avanço na agricultura, as pessoas que antes trabalhavam no campo, plantando, colhendo, adubando, elas tiveram que fazer parte do êxodo rural, ou seja, saíram da sua região e foram para as cidades grandes à procura de emprego. Por quê? Quem toma conta agora da agricultura, por conta da modernidade, são as máquinas e as grandes empresas. Então, não tem mais tanto espaço de trabalho para as pessoas trabalharem, porque agora só ficam os operadores de máquinas.
Sistema de produção agrícola. A agricultura intensiva ocorre quando há o predomínio de investimentos de capital. Por exemplo, na compra de máquinas, de fertilizantes, de biotecnologia, pagamentos de salários, etc. O sistema de agricultura intensiva possui alta produtividade para atender o mercado acelerado da sociedade que vivemos, pois os investimentos realizados na propriedade rural otimizam a produção. Nesse sistema agrícola, os produtos são, em sua maioria, destinados para exportação e há predomínio de médias e grandes propriedades com plantio em monocultura. Agora, para finalizar, vamos marcar as páginas 4 e 5 do nosso livro e responder com muita atenção.